Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre cicatrização e os seus tempos. Esse é um assunto também bastante importante que você precisa ter atenção. Por quê? Porque senão você vai ficar ansioso à toa, porque as coisas não são no nosso tempo, mas no tempo da natureza, no tempo determinado para cada fase. E existem fases de cicatrização para a sua cirurgia. Então presta bem atenção. Quando você vai no funileiro, porque o carro está amassado, bateu, essa coisa toda, quando você pega o teu carro, ele está lindo, brilhando, polido, e se o funileiro for bastante cuidadoso, está até cheiroso por dentro do carro. Pronto, o serviço está entregue, acabou. Tem tempo determinado para ficar pronto. Na cicatrização não é assim. Na cicatrização existem fases, e cada fase tem um tempo. E cada tempo tem a sua característica. E nós vamos falar um pouquinho sobre três dessas fases. Didaticamente, eu estou separando de uma forma que seja inteligível para você que não é médico, ou para você que não é da área da saúde. Tá? Nós poderíamos falar sobre outros aspectos mais biológicos da cicatrização, mas didaticamente eu vou dividir em três. E vamos dividir essa cicatrização numa primeira fase, ou fase inicial, onde nos primeiros dias, logo após a cirurgia, a cicatriz tem um monte de células que estão chegando lá, é uma cicatriz muito novinha, muito tênue, e você tem que tomar muito cuidado para que não haja uma rotura, uma distensão dessa cicatriz que possa até abrir pontos, né? Uma deiscência, por exemplo. Essa fase inicial, a grosso modo, vai levar aí aproximadamente uns 30 dias para ficar consolidada, a grosso modo. Depois a gente começa a entrar numa fase que, por sinal, não são estanques, termina uma, começa a outra, elas têm um tempo de transição, que é uma fase intermediária. Essa fase intermediária se inicia por volta do 60º dia, né, numa transição para alguns pacientes um pouquinho antes, para outros um pouco depois, e é uma fase onde acontecem dois fenômenos muito significativos. Um deles é um aumento da formação de vasinhos, de pequenas veinhas, pequenas artériazinhas muito pequenininhas ao redor das cicatrizes. Então, o que acontece? Nessa fase intermediária, existe uma mudança da cor da cicatriz. Aquela cicatriz que logo no comecinho estava um fiozinho, lindinha, começa a ficar mais vermelha. Num dia muito quente fica vermelha demais, num dia muito frio pode ficar roxa. Por quê? Porque existem muitos vasos que respondem à oscilação da temperatura. Então, essa fase intermediária tem essa característica, cicatriz de cor diferente. Mas não é só isso. Tem também um fenômeno muito especial chamado fase hipertrófica da cicatrização. Além da parte vascular dessa cicatriz, que aumenta, a gente tem também um aumento da produção do colágeno. E esse aumento da produção do colágeno promove uma certa hipertrofia. Isso é transitório, vai passar, ela não vai ficar grossa para sempre, mas ela vai ter, nesse período que se inicia por volta do 60º dia, aproximadamente, e a partir daí por alguns meses, uma coloração diferente e uma espessura diferente. É só você se lembrar da sua amiga que teve nenê, que fez cesariana, procura lembrar da tua cesariana mesmo, de algum tempo. Ela não foi fininha, branquinha desde o início. No início ela era bem vermelha, por volta de 2 meses, depois também começou a ficar mais grossa. E depois de algum tempo, de alguns meses, ela começou a ficar bonita. E aí a gente tem uma terceira fase, e eu repito, é uma classificação simplista, apenas para vocês entenderem, onde a gente tem nessa terceira fase uma consolidação da cicatriz. É uma fase onde a parte vascular já não existe mais, aquele aumento de vasos, os vasos começam a ir embora, a deixar aquela área mais limpa. E o colágeno que estava super produzido, ele começa a ficar mais estabilizado, mais ordenado, mais estável. E a gente tem então uma cicatriz madura. Essa fase de consolidação, ela nunca
nunca está pronta antes de um ano e meio em alguns casos, e eventualmente em alguns tipos de pele pode chegar até 2 a 3 anos. Então, é aqui que a gente tem o fim da cicatrização no sentido estético. A gente tem que ter muito cuidado com essas fases para que a gente não se atropele, para que a gente não se afobe e para que você, paciente, para que você que está fazendo cirurgia ou que vai fazer uma cirurgia plástica ou que fez, tome muito cuidado e muita calma. Existem fases, a natureza é sábia. Para cada fase, uma característica, uma determinada paciência para você suportar tudo isso. Não fique afobada e não espere um resultado de cicatriz consolidada logo no início. E esse período intermediário, que é o mais longo, que vai de 60 dias até geralmente um ano e meio ou mais, é o período que mais aflige o paciente. Por quê? Porque demora, e é por isso que você tem que estar junto com o teu cirurgião plástico, junto com o teu cirurgião de outra especialidade, para que ele possa ir te orientando e pontuando e eventualmente intervindo em alguma dessas fases, melhorando, abreviando a recuperação. A gente vai fazer outros vídeos futuramente falando no que nós podemos agir na fase inicial, na fase intermediária e na fase de consolidação, para que vocês passem mais rápido por ela ou pelo menos sintam menos essas mudanças que ocorrem. É isso aí.